Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para os meus filhos, na terra e no céu. Nota da autora. Saving 6 é o terceiro volume da série Os Garotos de Tommen, e o primeiro livro de Joey Lynch e Aoife Molloy, que termina com um gancho para o próximo. Algumas cenas aqui retratadas podem causar mal-estar em certas pessoas, portanto, sugiro que avalie a lista abaixo antes de seguir com sua leitura. Em razão de cenas explícitas de conteúdo sexual, violência, temas adultos, gatilhos e linguagem chula, a leitura desta obra é recomendada para maiores de 16 anos. Em vez de capítulos, a narrativa é conduzida por seções, anos escolares e datas. A história se passa no sul da Irlanda, no período de 1999 a 2004, e contém gírias e expressões irlandesas. Com amor, Chloe XXX. Prefácio. Eu não sabia o que era desespero, até ele entrar no meu mundo e me mostrar um pouco do seu. Não sabia o que eram demônios, até eu ficar ao lado dele e vê-lo enfrentando monstros muito mais assustadores do que minha imaginação poderia criar. Não sabia o que era desilusão, até ele se destruir, partindo meu coração. Não sabia o que era sofrimento, até ele ir embora. Eu não sabia. Eu não. Prólogo. 30 de agosto de 1999. Amor à primeira vista. Joey, tudo o que você precisa fazer é manter a cabeça no lugar e as emoções sob controle. Você é esperto. Vai conseguir. Só segura essa sua língua afiada dentro da boca e não reaja a nenhuma besteira. Quer que eu entre com você? Porra. Não tem problema ficar nervoso, Joe. Não estou nervoso. Também não tem problema ter medo. E por acaso estou com medo? Rosney, puto com falatório incessante. Não sou um bebezinho, Dar. Eu sei, meu irmão mais velho concordou, enquanto íamos para a escola comunitária de Ballylagin, como ele fez todos os dias da semana nos últimos 6 anos. Seu tempo na escola secundária tinha terminado e o meu estava só começando. Só preciso que tudo dê certo para você. Resmunguei. Bem, nós dois sabemos que não vai dar certo. É um novo começo para você, Joey. O que quer que tenha acontecido no ensino primário ficou para trás. Não leva aqueles problemas com você. Não existe isso de novo começo. Os lugares podem ser diferentes, mas as merdas são as mesmas. Você é jovem demais para ser cínico desse jeito. E você é inteligente demais para perder seu tempo e seu fôlego com esse discursinho e rebati. Não sou a Shaman, cara. Não preciso disso, nem que você segure minha mão. É tão errado eu querer te ver bem no seu primeiro dia na escola secundária? Você podia ter me falado tudo isso lá em casa. Não precisava vir comigo aqui. Não sou um bebezinho. Você é meu irmão mais novo. Nunca fui criança, Dar. Sempre autossuficiente. Ele balançou a cabeça e me deu um sorriso triste. Bem, talvez eu quisesse só passar mais um tempinho com você. A gente dorme no mesmo quarto, provoquei, colocando no outro ombro a mochila que parecia ter 1 tonelada de tijolos. A gente já passa bastante tempo junto. Te amo, Joe, ele disse, me surpreendendo. Você sabe disso, né? Você me ama. Mexendo os pés sem jeito, olhei para ele. Que porra deu em você hoje? Nada, ele respondeu com uma voz carregada. Eu só queria que você soubesse. Por quê? Perguntei, irritado com a declaração repentina. Não tinha contexto para isso e achei estranho. O que está acontecendo? Nada. Sorrindo, ele esticou o braço e bagunçou meu cabelo. Não está acontecendo nada, otário. Só queria te falar, beleza? Eu observei com desconfiança, sem saber se acreditava totalmente nele. Mas, se você estiver pensando em me abraçar na frente desse povo, vou te dar um chute no saco. A sua voz está mudando. Ele disse, dando risada. Meu irmãozinho está crescendo. Não preciso de voz grossa para acabar com sua raça, devolvi nervoso. Ele revirou os olhos. Pode crer, esganiçado. Todas as garotas daqui usam sainhas curtas desse jeito? Com os olhos arregalados, observei um grupo de garotas descer de um ônibus e seguir à nossa frente. Retiro tudo o que disse, Dar. De bem com a vida, sorri para o meu irmão. Estou achando que vou gostar da escola secundária. Nem pense nisso, Darren disse, rindo e me dando uma cotovelada. Essas garotas estão no 6º ano. Você é um bebezinho do 1º ano para elas.
Já te falei que nunca fui um bebezinho, eu disse com uma piscadela antes de voltar a atenção para as gloriosas pernas e bundas. Você não é novo demais para estar pensando em garotas? Tenho 13 anos. Vai fazer 13 só em dezembro. Aposto que já vi mais peitos que você. A da mãe não conta. Gargalhamos juntos, fazendo uma das garotas se virar para nós. Ah, meu Deus! Darren Lynch! Uma loirinha gritou, abrindo um sorriso caloroso para o meu irmão e indo até ele. O que está fazendo aqui? Você não fez tipo 1000 pontos no seu Living Cert em junho? Não repetiu o 6º ano, né? Não repeti. Só estou acompanhando meu irmão no primeiro dia dele, Darren respondeu, aceitando o meio abraço que a garota deu. E eu poderia te perguntar a mesma coisa. O que está fazendo com o uniforme da EC, se você estuda no Tomen? Eu, me transferi para cá. Vou terminar o 6º ano aqui na EC. Ela falou com uma voz tensa. É meio que melhor assim, considerando tudo, sabe? Pois é, meu irmão assentiu, e seus olhos se encheram de empatia, o que me deixou confuso pra caralho. E aí, como vão as coisas, Dar? Ela foi rápida em deixar pra trás o que quer que tenha rolado para eles se olharem daquele jeito. Revirei os olhos e contive a vontade de vomitar. Não te vejo desde aquele fim de semana. Vão indo, ele disse, coçando a nuca. Estou levando, sabe? Pois é. Eles trocaram um outro olhar intenso. Sei. Eu não sei, resolvi intervir, afinal, por que não? Que tal me contar de que merda vocês estão falando? Meu irmão deu um suspiro de resignação antes de nos apresentar. Kawane, esse intrometido aí é meu irmão. Ele se virou para mim e gesticulou para a garota. Joe, está é Kawane Yang. Você provavelmente era novo demais para lembrar dela na escola primária, mas a irmã mais nova dela é amiga da Shannon. Ela voltou os olhos azuis para mim e sorriu. Então quer dizer que você é o próximo Lynch da linhagem? Parece que sim. Dei de ombros de maneira evasiva e me virei para Darren. Já terminou a viagem pelo túnel do tempo, ou vamos ficar aqui para sempre? Eita, Dar! Ela falou rindo. Esse aí dá trabalho, hein? Nem me fale, meu irmão respondeu suspirando. Foi bom te ver, Kawane. Ele segurou minha nuca e nos conduziu para a escola, desviando do grupo de garotas. Se cuida. Você também, Dar? Ela falou atrás de nós. Não some, não some. Balancei a cabeça e me soltei. Como assim? Vai entender, Darren murmurou, me guiando para os portões da escola. Você sabe como as garotas são. Você transou com ela? O quê? Ele parou de andar e me virou. Não, eu não transei com ela. Por que está perguntando isso? Não precisa dar uma de machão pra cima de mim, eu disse, empurrando seu peito de brincadeira. Sei que você já teve experiências com garotas antes. Darren soltou um suspiro pesado. Não desse jeito. Bem, acho que ela gosta de você, falei, caminhando ao seu lado. Ela estava te olhando de um jeito todo meloso. Meloso, Darren repetiu gargalhando. Você é um idiota. Mas ela estava a insistir rindo. Fiquei até surpreso por ela não ter desmaiado quando te viu. Limpando a garganta, levei a mão à testa e cantarolei. Ah, Darren Lynch. É você mesmo? Meu coração até disparou. Você é um otário mesmo, meu irmão falou rindo. E você é um garanhão, retruquei com uma piscadela, dando uma cotovelada nele. Tem mais alguma loirinha por aí te esperando para cair aos seus pés? Porque vou adorar arrancar ela das suas mãos. Para com isso, ele disse, ainda rindo e balançando a cabeça de um jeito pesaroso. Sinceramente, não é assim que as coisas funcionam. Ela só é uma boa amiga. Não se preocupa, Dar, comentei, dando risada. Sei que você é gay. Só estou brincando. Meu Deus, Joey. Darren sibilou, colocando a mão no meu ombro. Ele virou para os lados, de olhos arregalados e em pânico, antes de soltar o ar e murmurar. Não fala isso em voz alta, pode ser? Por que você faz isso? Perguntei, abandonando o bom humor e afastando a mão dele, irritado. Por que esconde quem você é? Ele sacudiu a cabeça, com os olhos azuis cheios de sofrimento. Joey, que merda, Dar, insisti, sem querer deixar aquilo passar. Não tenho vergonha de você, e você também não devia ter. Não tenho vergonha de mim mesmo, ele falou baixinho. Que bom, porque você não tem nada do que se envergonhar. Bem, segundo meu pai, tenho. Bem, foda-se ele, cuspi. É ele que devia ter vergonha, não você. Sabia que até 6 anos atrás ser gay era crime neste país? Era assim como usar camisinha ou qualquer forma de contraceptivo, rosnei. O que só prova que as leis são uma besteira. Joe, este país é atrasado, Darren, você sabe disso. Sim, as coisas estão melhorando, mas nós dois sabemos que a base das nossas leis tem muito mais a ver com religião do que com bom senso. Não quero falar disso, Joe. Bem, eu não quero te ver andando por aí com o rabo entre as pernas quando você não tem motivo nenhum para isso. Aquilo tudo é uma grande baboseira, Darren.
Aquele homem só sabe falar bosta, então não deixa ele fazer você se sentir mal. Meu pai vive na idade das trevas. Não se atreva a permitir que ele te arraste pra lá. O que você sugere que eu faça, Joey? Ele perguntou, cansado. Bata de frente com ele? Sim, você conseguiria derrubar ele. Não conseguiria, não. Além disso, nem todos os desentendimentos na vida precisam acabar em confronto físico. Na nossa vida, sim, eu corrigi nervoso. Então é melhor se concentrar na briga e garantir que você se saia melhor. Que nem você, esganiçado. Não acho que sou bom de briga, não, admiti a contragosto. Mas tenho dentes muito afiados. É como aquele ditado, não importa o tamanho do cachorro, mas a sua garra. Assenti. Agora você está falando minha língua. Darren me olhou de um jeito estranho. Então, na sua cabeça, a gente vive num mundo cão? Não é só na minha cabeça, Dar. É a realidade. Sabe, ele falou com um tom melancólico. Não sei se esse jeito de pensar vai ser sua salvação ou sua desgraça. Tanto faz, falei, dando de ombros. Não ligo a mínima. Não é verdade. Você liga sim. Não ligo, falei, dando uma risada amarga. Não ligo mesmo. Preciso que você comece a ligar, Joey. Eu ligo pra você e pra Sean. E pro Tadag e pro Ols. Preciso que você comece a ligar pra si, Joe. Puta merda. Meus pés pararam de repente no instante em que notei uma loira alta de rosto angelical sentada no muro da entrada da escola. O que foi? Darren perguntou, olhando em volta. Onde está o incêndio? Ali. Perplexo diante dela e sem a menor vontade de continuar a discussão com meu irmão, apontei para a garota com o cabelo loiro esvoaçando com a brisa. Ela? Não conheço. Deve estar no primeiro ano. Meus olhos nunca tinham visto nada igual. Fiquei observando a garota chupar seu pirulito completamente desinteressada no cara tentando falar com ela, chutando o muro. Meu Deus! Dei um suspiro. Não ligo se você é gay ou não, cara. Você não pode negar que aquela garota é a coisa mais linda que seus olhos já viram. Nesse momento, ela olhou para mim. No segundo em que nossos olhares se encontraram, senti uma pontada de calor disparando no peito. Puta merda! Sustentei seu olhar, esperando que ela corasse e desviasse os olhos. Ela não fez isso. Ela inclinou a cabeça para o lado e me observou com um olhar parecido com o meu. Depois arqueou a sobrancelha e tirou o pirulito da boca devagar, me lançando um olhar cheio de expectativa. Observei, intrigado, o cara de cabelo escuro ainda tentando chamar sua atenção antes de me concentrar de novo em seu rosto. Ela ergueu o queixo de um jeito desafiador, como quem dissesse, está esperando o quê? Puta merda! O que eu estava esperando? Calma lá, maninho, Darren falou dando risada, me levando à força para o prédio principal e para longe da loira. Ela é gatinha, mas não precisa se jogar assim de uma vez. Garanto que tem mais umas 50 garotas tão gatinhas quanto ela no seu ano. Improvável. Não quero mais 50 garotas, respondi, virando e constatando que ela ainda estava me olhando. Eu quero aquela. Ah, o primeiro ano rindo, Darren me arrastou até a garota sumir de vista. Se eu não te ensinei nada nos últimos 12 anos, lembra disto. Controla as emoções, mantém a cabeça nos livros, fica longe das ruas e de garotas como ela. Como ela. Está na cara que vai te fazer de trouxa. Então, traduzindo, passa os próximos 6 anos da escola secundária como se fosse um padre. Grunhi, me soltando dele quando chegamos no prédio. Onde faço meus votos? Ei, foi isso que eu fiz, meu irmão comentou rindo. Funcionou bem pra mim, porque você é um merda. Sério, Dar. Fico surpreso que a gente seja irmão. Bem, pois somos, ele falou antes de me puxar para um abraço. Sempre vou ser seu irmão, não importa o que aconteça, entendeu? Não esquece disso. O que foi que eu te falei? Sibilei, me afastando antes que alguém me visse abraçando meu irmão, entre todas as pessoas. Eu devia cumprir minha promessa e te dar um chute no saco por isso. Juízo, hein? Ele falou com a voz carregada de emoção enquanto me observava fazendo careta. Te amo. Meu Deus, chega de declarações, reclamei, me sentindo extremamente desconfortável. Estou começando a escola secundária, idiota, não indo pra guerra. Ele assentiu, todo sério. Eu sei. Confuso, encarei-o com desconfiança antes de balançar a cabeça e seguir para a entrada. Para, não vai. Tem alguma coisa errada. Volta. Está tudo estranho. Dar? Hesitante, me virei e vi que ele já estava indo embora. Te vejo depois da aula, né? Meu irmão não respondeu. Dar? Ele não se virou para mim. Darren? Em vez disso, colocou o capuz na cabeça e continuou caminhando. E aí, esse cara é seu pai ou você pode pensar por conta própria? Uma voz feminina perguntou. Me deparei com ninguém menos que a loira do muro parada na minha frente. E puta merda, ela era mais linda ainda de perto. Esquecendo completamente a despedida esquisita de Darren, me concentrei na garota que me encarava.
maçãs do rosto altas, lábios rosados e carnudos, cabelos que pareciam de revista. Ela era, sem dúvida, a coisa mais bonita que meus olhos já tinham visto na vida. Claro que posso pensar por mim mesmo. Você me viu ali. Ela afirmou, me observando com seus olhos verdes. Sim, e continuou andando. Concordei feito um idiota. Sim, não faça isso de novo. Caralho, não vou. Ela me olhou mais uma vez antes de acenar a cabeça. Você é lindo. Puta merda. Igualmente. Ela contraiu os lábios. E aí, você tem um nome, garoto que pensa por si mesmo? Você quer mesmo saber? Perguntei, precisando recuperar o terreno que eu tinha perdido para aquela potência de garota. Nós dois sabemos que até o fim do dia, você vai estar me chamando de gato. Ela lambeu os lábios para disfarçar o sorriso. Ah, é? Me aproximei. Você que sabe, loirinha. Então ela sorriu de verdade, e foi uma visão gloriosa. Certo, você é ligeiro. Dei um sorrisinho. Valeu. Meu nome é Aoife. Ela falou rindo e esticando a mão para mim. Joy, respondi, pegando sua mãozinha. Joy. Ela apertou minha mão, inclinando a cabeça para o lado, e me olhou sem nenhum pingo de timidez. Combina com você. Eu poderia dizer o mesmo. Seu nome significa esplendor e beleza, né? Ela sorriu. Você manja de irlandês. Sim, eu sabia um pouco de irlandês, mas não tanto. Tinha uma garota da minha sala na escola primária que se chamava Oife. Ela vivia se gabando por ter recebido o nome de uma rainha guerreira, que tinha uma beleza que diziam rivalizar com a de Helena de Troia. Mas eu não ia falar isso para aquela Oife. Precisava ganhar um pouquinho de terreno. E aí, em que turma você está? Ela perguntou, pegando um cronograma dobrado no bolso da saia curta e plissada. Estou no primeiro ano 3. Até parece que eu sabia. Desamassei a bola de papel que tinha virado o meu cronograma e fiquei maravilhado quando li as palavras primeiro ano 3 no topo da página. Eu também. Ela estava na minha turma. Talvez minha sorte estivesse mudando. Então você é um aluno tão medíocre quanto eu. Ela comentou, dando risada. Meu irmão ficou no primeiro ano 1. É a turma dos cabeçudos. Você tem um irmão gêmeo? Ela fez que sim. É um saco. Então somos a terceira turma mais inteligente? Ou a terceira mais burra? Ela observou rindo. Depende do seu ponto de vista. Por quê? Quantas turmas tem no nosso ano? 4. Nossa, falei, dando risada. Isso não deixa a gente muito bem na fita, né? Não. Ela sorriu para mim. Nem um pouco. E aí, onde você fez a escola primária? No Sagrado Coração. E você? Na Santa Bernadette. Ela falou sorrindo. É aquela escola só para garotas, administrada por freiras que fica fora da cidade? Falei, comovido. Que azar, hein? Pois é, 8 anos com as freiras. Está vendo minha auréola brilhando? Claro, está me ofuscando. Segundo a irmã Afonso, eu deveria continuar meus estudos em um ambiente só para garotas. Ela comentou com um sorrisinho diabólico. Parece que tem um lado selvagem com uma queda pela forma masculina que oração nenhuma pode tirar de mim. Ela revirou os olhos. Só porque falei que o cara que fazia Jesus em um filme que passaram pra gente era gato. Ergui a sobrancelha. Gato? Qual o problema? Ela perguntou rindo. Ele era mesmo. Bem, pra mim parece que você precisa passar menos tempo de joelhos rezando e mais tempo. Não termine. Ela avisou, colocando a mão na minha boca. Com a forma masculina completei, gargalhando e arrancando sua mão dos meus lábios. Então eu deveria passar mais tempo com a forma masculina no geral? Ela perguntou rindo e de alguma maneira nossos dedos se entrelaçaram. Ou com você? Porque posso dizer que estou bastante impressionada com a forma masculina que está na minha frente. Esse é seu jeito de me dizer que não tem namorado? Não, esse é meu jeito de te dizer que eu vou ter namorado quando você me pedir em namoro. Nossa, meu coração acelerou. Você é apressadinha, né? Ela deu uma piscadela e tirou a mochila dos ombros. Se não, qual seria a graça? Perplexo com a garota, peguei a mochila que ela entregou para mim e coloquei em um dos meus ombros. Aí sim, ela falou, acenando a cabeça em aprovação e admirando sua mochila rosa choque em mim. Isso vai dar o recado. Que recado? Pras garotas ficarem longe. Pras garotas ficarem longe? Ergui as sobrancelhas. Você está me marcando com a sua mochila? Com certeza. Ela respondeu, abrindo um sorriso doce antes de se virar e sair caminhando na direção da escola. Agora vamos, baby. Dei risada porque, com toda sinceridade, o que mais eu podia fazer? Fiquei com a impressão de que eu viveria atrás daquela garota, e meus pés se moveram por vontade própria. Primeiro ano, 30 de novembro de 1999. Os monstros debaixo da minha cama. Joy, com minha pulsação martelando nos ouvidos, mantive os olhos fixos no chão do quarto, me concentrando na respiração,
nas rachaduras do rodapé, no furo recente da minha meia, em qualquer coisa que não fosse no babaca batendo na porta e exigindo que eu o deixasse entrar. Abre a porta, moleque, e vou te ensinar a ter educação. Você é um merdinha inútil como seu irmão. Está se achando grandinho agora, né? Seu pirralho, vem aqui, seu imbecil, antes que eu quebre a porra dessa porta. Meu coração estava batendo violentamente dentro do peito. Cada centímetro do meu corpo tinha sido espancado e ferido. E apesar da minha mãe estar indefesa lá fora, juro por Deus que eu não tinha mais forças para enfrentar o homem que ela chamava de marido depois de ele ter acabado comigo com tanta facilidade aquela noite. Engoli o sangue que escorria pelo meu pescoço, virei a cabeça para o lado e avaliei minhas opções. Lutar, morrer, fugir, morrer, falar, morrer, me esconder, morrer, morrer. Depois de passar um tempo tendo pensamentos egoístas e considerando cortar os pulsos com uma faca, fechei os olhos e contraí todos os músculos do corpo até tremer de tensão. Não faz isso, cara. Não é a sua hora ainda. Não dá pra ele o gostinho de desistir. Pensa nos outros. Desesperado para afastar aquela vontade, prendi o fôlego e me concentrei no motivo de não poder sair daquela casa. No motivo de ter que ficar ali. Shannon, Tadag, Oli, Shannon, Tadag, Oli, Shannon, Tadag, Oli. Devagar, enquanto me resignava ao fato de que eu não podia largar 3 crianças inocentes com os monstros que tinham nos criado, senti meus músculos destravando e me afundando ainda mais na depressão, me encurralando. O ressentimento ganhou vida dentro de mim e meu pensamento se fixou em um único rosto, em um único nome, no puto do Darren, que me abandonou sozinho no meio disso tudo. Minha mãe estava chorando no quarto dela com suas roupas e sua dignidade arrancadas à força por aquele cara. E eu não podia fazer merda nenhuma por ela. Assim como da última vez eu não podia salvá-la. E assim como todas as vezes antes dessa, eu não podia impedi-lo. A voz grave do meu pai ecoou pelas paredes do quarto, enquanto as ameaças que ele vociferava para mim noite adentro lentamente se transformavam em grunhidos frustrados, insultos bêbados. Imbecil de merda, foi a última coisa que ele disse antes de eu ouvir seus passos pesados e desengonçados se afastando. Alguns minutos depois, escutei sua voz de novo, mas na outra ponta do corredor, falando com a minha mãe de novo, o alvo do seu surto alcoólico. Com o coração martelando ferozmente no peito, peguei o despertador na mesinha de cabeceira e apertei os olhos, tentando distinguir as horas à luz diminuta do poste do lado de fora da janela. 2h34. Puta merda. Coloquei o despertador no lugar, dei um suspiro frustrado, tamborilei os dedos no peito e tentei me acalmar. Não era nada fácil. Não naquela noite. Porque Darren tinha ido embora, e ele ainda estava lá. A única pessoa com quem eu contava em momentos assim, em noites como essa, tinha me largado ali sem nem olhar para trás. Eu deveria saber que isso aconteceria. Eu vi meu irmão ir embora. Nosso pai nunca batia em Darren como batia em mim. Ele era o primogênito, o menino de ouro. Eu era o resto. Darren levava tapas. Eu ficava com socos. Darren era diplomático. Conseguia conversar com nosso pai melhor que qualquer um na casa e trazê-lo de volta à razão, bem, na maioria das vezes. Olhando para a cama dele no beliche de baixo, intocada desde sua partida, senti a familiar onda de amargura me arrastar, levando junto uma parte da minha infância. Eu tinha acabado de começar o primeiro ano, pelo amor de Deus, e só faria 13 anos no mês seguinte. Que chance tinha contra um homem com o dobro do meu tamanho? Nenhuma. Darren sabia disso, e mesmo assim me largou desprotegido. Eu tinha 12 anos e era um soldado da linha de frente na guerra que assolava a casa da minha família. O inimigo que eu tinha que enfrentar era maior e mais forte, e meu aliado tinha me abandonado quando eu mais precisava. Nos primeiros dias após a partida do meu irmão mais velho, eu prendi a respiração e esperei por ele, rezando para que tudo explodisse e ele aparecesse na porta. Mas isso estava totalmente fora do meu controle. Eu não rezava. Mas quando cheguei em casa na noite do meu primeiro dia na escola secundária e descobri que ele tinha ido embora, me vi sussurrando promessas e juramentos para o cara lá de cima, oferecendo tudo o que eu conseguia pensar em troca do retorno do meu irmão, o meu aliado. Minhas orações não foram atendidas e nas semanas seguintes eu já fiquei totalmente acuado. Com nojo de mim por me esconder atrás de uma porta trancada, tentei negociar com meu orgulho, sabendo que voltar para lá essa noite seria o mesmo que assinar minha sentença de morte. Então ouvi fungadas altas e contive um rosnado, batendo a cabeça na porta contra a qual eu estava apoiado, segurando Harley na mão. Não dá ouvidos para ele, falei, sem fazer ideia para qual irmão exatamente, porque os 3 que ainda moravam naquela pocilga estavam se escondendo debaixo do meu edredom.
Ignora ele. É tão assustador, Joe. Tadag choramingou, aparecendo debaixo da minha colcha no beliche de cima. E se ele estiver batendo na mamãe de novo? Ele não está, falei, mentindo entre dentes para o meu irmãozinho de 6 anos. Ela está ótima. Agora vai dormir. Não consigo. Você tem que dormir, minha irmã de 10 anos sussurrou. Você sabe o que vai acontecer se ele perceber que estamos acordados. Cala a boca, Shannon, a Tadag soltou. Estou com medo. Eu sei, Tadag. Ela disse baixinho, surgindo das cobertas com nosso irmãozinho de 3 anos Oli, encolhido no colo. É por isso que a gente tem que ficar em silêncio. Vocês todos precisam ir dormir, porra, ordenei, assumindo o papel protetor que tinha sido jogado no meu colo. Vocês estão bem. A mãe está bem. Estamos todos bem. Está tudo bem. Mas e se ele estiver batendo nela de novo? Eu não tinha dúvida nenhuma de que ele estava batendo nela de novo. O problema era que eu não podia fazer merda nenhuma a respeito disso. Deus sabia que eu tinha tentado. O nariz quebrado que eu tinha conseguido mais cedo provava que eu tinha pouco poder contra o animal que era o nosso pai. Por sorte, Tadag e Shannon não pareciam entender o que ele fazia com a nossa mãe. Eu, por outro lado, tinha 10 anos quando descobri o significado da palavra estupro. Não foi a primeira vez que ouvia por cima dela nem que ouvia a palavra sendo dita em alguma conversa, mas foi a primeira vez que fui capaz de conectar a palavra ao ato e entender o que estava acontecendo com a minha mãe. Entender que aquele animal a obrigava a aceitá-lo em seu corpo relutante. Várias vezes, minha tentativa de intervir foi em vão e resultou na minha mãe, toda machucada, ferida e sangrando, pelada da cintura para baixo no chão da cozinha me mandando embora. Com o olhar, ela me culpou por algo que não estava sob meu controle, e em seguida meu pai espancou meu corpo pré-adolescente algumas vezes. Depois disso, minha decisão de manter a boca fechada sobre o que acontecia na nossa casa só se intensificou. Eu sabia que Darren havia sido estuprado naqueles 6 meses que passou em um lar adotivo durante a educação infantil. Eu já entendia o suficiente, já tinha sido culpado o suficiente, para saber que era algo tão terrível que eu devia manter o bico fechado, e que não devia sair comentando sobre os problemas particulares da nossa família. Lembre-se, Joey, que não importa quão ruim o pai fique, nunca vai ser pior que aquilo. Acha que isso é difícil? Você nem imagina a sorte que tem. Enquanto você ganhava sorvete e bolo da sua família adotiva, eu era destruído. Você não tem nada do que reclamar. Não se compara ao que eu passei. As coisas foram tranquilas para você. Então para de sentir pena de si mesmo. Você sabe o que acontece nesses lares adotivos? Quer que Tadag acabe como eu? Quer que isso aconteça com Shannon? Fica de boca fechada. Nada é tão ruim assim nessa casa pra gente voltar pra lá. Nada. Quando vi com meus próprios olhos, soube que eu jamais colocaria meus irmãos em uma situação como aquela. Eu preferiria morrer, e não estava sendo dramático. Era verdade. Depois disso passei anos sem conseguir dormir. Eu não ousava. Os barulhos, os malditos barulhos que ela fazia, estavam gravados na minha memória e se repetiam sem parar em um ciclo de destruição mental. Mas mesmo quando tudo acalmava, eu ficava à flor da pele. O silêncio me perturbava quase tanto quanto os gritos, porque os gritos eram um sinal de que ela ainda estava respirando. Já o silêncio poderia indicar que estava morta. Eu me lembro de ficar deitado no quarto com o corpo tenso, assim como hoje, atento a cada rangido do colchão, a cada grunhido e gemido nojento vindo da porta fechada na outra ponta do corredor. Então o pânico me dominava e eu me levantava da cama para ficar de guarda do lado de fora do quarto da minha irmã, morrendo de medo de que o animal pudesse querer algo dela também. Pelo menos com todos juntos debaixo do mesmo teto eu poderia protegê-la, poderia proteger todos. Dividir um pouco do sofrimento e deixar que eles tivessem algo parecido com uma infância. Se eu contasse para alguém, seríamos mandados para algum lar temporário. E então haveria uma boa chance de acabarmos separados. Se fossemos separados, eu não poderia protegê-los dos predadores que Darren disse que havia por toda parte. Só de pensar em algo assim acontecendo com Shannon, Oli ou Tadag, eu ficava arrepiado e de estômago embrulhado. Podia aguentar a pressão. Podia suportar os ataques. Podia lidar com os surtos de bêbado. Eu aguentaria tudo, se isso significasse que eles não precisariam aguentar. Como se fosse um juramento de sangue, repeti o que prometi a mim mesmo na noite seguinte à partida de Darren. Eu protegeria meus irmãos com todas as minhas forças. Jamais permitiria que eles fossem espancados como eu, nem violentados como minha mãe, nem abusados como nosso irmão. Eu os protegeria e os defenderia com tudo o que eu tinha dentro de mim. Eles nunca precisariam montar barricada atrás de uma porta com um Harley na mão. Eu estaria ali para fazer isso por eles. Eu sabia como era ser abandonado por quem te protege,
e jamais permitiria que isso acontecesse com eles. Nem por cima do meu cadáver. Foda-se o Darren por ter deixado nossos irmãos sozinhos com um monstro. Foda-se por me transformar no saco de pancadas número 1 do nosso pai. Você sempre foi isso, cara. Que a escola secundária se fodesse também, aliás. Olhei a mochila fechada com um monte de lição de casa. Eu não tinha a menor intenção de fazer aquelas merdas que os professores mandavam. A opinião deles sobre mim não me preocupava nem um pouco. Eu tinha certeza que a escola secundária era outra prisão. Segundo meu novo diretor, o Sr. Nian, eu tinha o pavio curto e apresentava resistência a figuras de autoridade. Se ele tivesse que lidar com metade das coisas que eu passava, aposto que também não seria muito cooperativo com figuras de autoridade. Otário, eu adorava irritá-lo. O motivo da minha aversão descarada era simples. Ele tinha jogado hurling com meu pai no passado. Hurling, senti um calafrio. O esporte era tanto minha salvação quanto meu pesadelo. Meu pai me obrigava a jogar desde que eu tinha 4 anos. Temendo que essa pressão fosse despejada nos ombros de Tadag como aconteceu comigo quando Darren desistiu, eu me forcei a continuar. E eu era bom. Era melhor que meu pai ou Darren, e acho que isso fez meu pai me odiar ainda mais. Afinal, eu não era totalmente inútil, como ele vivia me dizendo. Babaca. Foi por conta de pensamentos como esse e de noites bastante difíceis que quando Shane Holland, um cara alguns anos mais velho da EC, me ofereceu um baseado no 5º ano, aceitei. Ele me prometeu que o negócio acalmaria minha mente agitada e me ajudaria a dormir, então traguei aquela merda com tanta força para dentro dos meus pulmões que quase sufoquei. E sabe o que aconteceu? Funcionou. Fui para casa aquela noite e dormi feito um bebê, alegremente alheio ao que quer que estivesse se passando do outro lado da porta do meu quarto. Após aquela primeira noite de sono ininterrupto em anos, fui imediatamente convertido e decidi que a maconha era a minha praia. Depois de fumar, eu conseguia relaxar como nunca. Conseguia fechar os olhos à noite sem ouvir ela gritando na minha cabeça. Eu me sentia em paz. No sábado, por exemplo, passei algumas horas com Shane e uns outros caras mais velhos da escola. Já conhecia a maioria deles desde pequeno, do meu bairro. Eles eram inofensivos. Ou pelo menos quase todos. Eu não era ingênuo de acreditar que Shane ou qualquer um daqueles escrotos eram meus amigos de verdade. Eles só me ofereciam o escape do maior escroto da minha vida, meu pai. Além disso, a perspectiva de ficar chapado era muito mais atraente do que a de levar uma surra do meu velho por perder um 65, o equivalente a um escanteio no hurling, durante a partida daquela manhã. Então, aproveitei a oportunidade de escapar aquela noite, de fazer tudo parar. Na manhã seguinte, tudo virou caos quando a minha aventura noturna foi descoberta, mas eu não me arrependi de nada. Não me lembrava de ter ido para casa. Eu estava grogue demais por conta de uma mistura fodida de maconha e comprimidos. Não me importava. Cara, eu faria tudo de novo se isso me poupasse da minha realidade, se me poupasse deles, por algumas horas. Meu Deus, como eu queria poder fumar um naquele instante. Acho que ele está batendo nela de novo. Tadag falou, me arrancando dos meus pensamentos, quando ouvimos os lamentos sofridos da nossa mãe, seguidos por grunhidos ferozes. Ah, pode apostar que sim. Pela última vez, ele não está batendo nela. Tem certeza? Não. Sim. Promete? Não. Sim. Obrigado por nos deixar ficar com você, Joe. Sem problemas. Quer se espremer aqui com a gente? E acabar sendo feito de penico durante a noite? Não, valeu. Tem certeza que não quer. Durmam. Agora, meus pensamentos foram ficando sombrios quando me concentrei em Darren. Me ajeitei na cama na companhia do meu ressentimento e do meu Harley. Babaca. 14 de fevereiro de 2000. Qualquer uma menos ela. Joey. Daí é só reconectar os fios assim e pronto. Tony Molloy explicou na quinta-feira à noite depois da escola, enquanto me passava um alicate. O motor do carro que ele estava consertando rugiu e ganhou vida. Sorri. Que doideira. Ele arqueou a sobrancelha grisalha. Só estou te mostrando isso pro caso de acontecer alguma emergência, e não para um passeio à meia-noite ou qualquer outra merda que vocês jovens fazem por aí. Obviamente. Aqui me dá essa ferramenta. Intrigado, fiz o que o homem me pediu, absorvendo tudo o que ele me ensinava e me sentindo extremamente grato por ele ter me dado uma chance no ano passado, mesmo que isso significasse assumir o papel de servo de Tony. Mexer com gasolina no pátio ao lado da oficina não era exatamente algo emocionante, mas descobri que gostava de trabalhar com motores. E mais do que gostar, essa era exatamente a distração de que eu precisava. O dinheiro não era muito, 5 euros a hora, mas eu era novo para arranjar um emprego de verdade. Sem falar que era estourado demais para manter qualquer outro trabalho mesmo se tivesse idade suficiente. Eu não me aguentava.
Tinha um sério problema em manter a cabeça no lugar. A raiva que eu sentia sempre que era confrontado ou que algum babaca queria discutir era incontrolável. Havia algo dentro de mim que exigia que eu reagisse, mesmo que fosse uma discussão boa ou insignificante. Eu simplesmente não conseguia. Era como se um demônio vivesse embaixo da minha pele, como se ele tivesse levado chutes demais e se recusasse a aguentar mais um. Enfim, o alívio que eu via no rosto da minha mãe quando eu lhe entregava meu pagamento toda sexta-noite fazia tudo valer a pena. Se eu pudesse tirar um décimo que fosse do peso que ela carregava naqueles ombros frágeis graças àquele imbecil inútil com quem ela se casou e que se recusava a procurar emprego, eu me esforçaria, ainda mais ganhando 5 contos por hora. Aceitei todas as horas que me ofereceram e passei a trabalhar quase todas as noites depois da escola, até umas 9 ou 10, e o dia todo no sábado, a não ser que eu tivesse algum jogo. E aí, como vai a escola, cara? Tony perguntou se levantando. Espero que esteja na miúda depois daquela suspensão da semana passada. Eu não era muito fã da escola e meu chefe sabia. Em geral, eu odiava aquele lugar, mas quando considerava minhas opções, percebia que poderia até morar lá, ou na oficina, se isso significasse que eu não precisava ir para casa. Já te contei, eu disse, seguindo Tony para o escritório, que também funcionava como sala dos funcionários. Aquele cuzão do Rice passou do limite, e você pelo visto estava mais do que a fim de cortar a onda dele, Tony provocou. Ele agitou a chaleira apontando para meu olho roxo. Se continuar aparecendo no trabalho desse jeito, vai acabar assustando todas as senhorinhas que vêm aqui buscar gasolina. Dei de ombros. Sabe, Joe, você precisa aprender a se controlar. Ele disse, servindo 2 canecas de chá. Seu pavio curto é perigoso, garoto. Vai atrapalhar a sua vida, ou vai me manter vivo tempo suficiente para eu crescer e dar o fora dessa cidade. Talvez concordei passando a língua no corte recém-cicatrizado na minha boca. Já está te atrapalhando. Ele declarou, me oferecendo uma caneca antes de começar um dos seus sermões do tipo você tem tanto potencial. Me afundei em uma cadeira do outro lado na mesa, dei um gole no chá e desliguei a voz dele, acenando a cabeça nos momentos certos. Depois de já ter ouvido cada uma daquelas palavras outras vezes. No fundo, eu sabia que Tony não era o inimigo. Cada palavra era um eco do que já tinha sido dito para mim. Pela vovó Murphy. Pelo diretor da EC. Pelos meus treinadores e professores. Um blá 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 do caralho. Oi, pai, uma voz feminina falou na porta do escritório, fazendo Tony parar no meio do sermão, e meu coração deu um solavanco no peito. Meus olhos pousaram naquela loira familiar de pernas compridas parada ali, com o mesmo uniforme que eu estava usando de manhã, e contive um grunhido. Puta merda, aquela garota era um pé no saco. A oife. Os olhos de Tony se iluminaram. O que está fazendo aqui? Eu estava estudando na biblioteca com Paul. Ela respondeu com as bochechas coradas. Depois, colocou a mochila no chão e se aproximou do pai. As provas intermediárias começam na semana que vem. Perdi a noção do tempo, e você disse que não era para eu voltar a pé no escuro. Ela abriu um sorriso angelical para o velho, pescou os grandes olhos verdes e perguntou, posso pegar uma carona para casa? Perdeu a noção do tempo na biblioteca? Tony ergueu a sobrancelha, incrédulo. Às 7:30 da noite do Valentine's Day? Estou com cara de quem nasceu ontem? Dei risada também achando a desculpa dela ridícula. Seus olhos verdes se estreitaram para mim severamente, e dei de ombros. Como se eu me importasse com o que ela fazia. Ela devia ter inventado uma desculpa melhor. Aquela era patética. Provas intermediárias? Tony olhou para mim. Joey, filho, você está no mesmo ano dos meus gêmeos. Ouviu alguma coisa sobre provas intermediárias? Não estou sabendo de nada, respondi, lembrando vagamente de alguém mencionando que as provas estavam chegando, mas curtindo demais ver o desconforto dela para oferecer a mão que ela claramente precisava para sair daquele buraco. Como se ele soubesse de alguma coisa, Molloy comentou com um grunhido. Não acredita em uma palavra que ele diz, pai. Joey Lynch passa mais tempo na sala do diretor que na sala com você e Paul? Sugeri. Tony ergueu as sobrancelhas. Paul, seu namorado, está mais pra Paul, o idiota. Zombei. Nossa, Joey. Ela estreitou os olhos para mim de novo. Que surpresa saber que você acordou pra vida e aprendeu o nome dos seus colegas. Somos do mesmo time de hurling. Ela cruzou os braços. E daí? Só por isso sei o nome dele, falei, me recostando na cadeira. Não preciso acordar pra vida pra saber disso. E Paul Rice é um idiota. Tony deu risada e recuou depressa. Espera aí. Você não levou uma suspensão na semana passada por ter brigado com esse cara? Esse mesmo, confirmei.
Você bateu nele sem motivo nenhum, Molly grunhiu, defendendo o namorado. É o que você acha? Ai, tá bom, ela disse. Vai me dar uma carona ou não, pai? Preciso ir para casa. Tenho uma tonelada de lição para fazer. Por que não fez na biblioteca? Provoquei, gostando de irritá-la um pouquinho mais do que deveria. Enquanto estava estudando aquelas coisas importantes com Paul, por que você não cala a boca? Ela retrucou, nervosa. Cuida da sua vida. E tem mais. Por que Paul não te levou para casa? Tony interveio com um tom sério. Que tipo de cara larga a namorada no meio da noite? A mãe levou ele pro treino. Ela explicou, encolhendo os ombros. Tony olhou para mim. Treino? Sacudi a cabeça. Não temos treino hoje. De Tai Chi, ela se corrigiu, inquieta. Nem tudo é sobre Hurling. Tai Chi? Tony franziu a testa. Pensei que isso fosse coisa de decoração de casas. Isso é Feng Shui, pai. Contive uma gargalhada. Molly me lançou um olhar severo. E por que a mãe dele não te deu uma carona? Ela deu de ombros, agitada. Eu não pedi. Seu pai a encarou. E ele não pediu por você? Está vendo? Eu disse, lançando a ele um olhar cúmplice. Idiota, pai, ela interveio, me ignorando de propósito. Vai me dar uma carona ou não? Não. O quê? Pai, preciso ir para casa. Te falei, tem um monte de lição. Desculpa, querida, mas preciso fazer uma revisão completa num Corolla antes de fechar. Vou levar umas horas ainda. Pai, filha, está bem. Ela bufou dramaticamente e pegou a mochila. Não precisa levar sua filha adolescente e indefesa para casa. Vou arriscar ir a pé no meio da noite. Não vai não, ele ordenou. Senta aí. Pode fazer a lição aqui enquanto eu termino, e depois te levo para casa. Não vou ficar aqui até você fechar. Ela disse, ofendida. São só alguns quilômetros a pé. Vou levar no máximo 20 minutos. Além disso, está frio aqui e é chato e eu preciso fazer a lição, seu pai completou. Acho que você já disse isso. Bem, você não vai voltar sozinha. Bem, eu não vou ficar aqui. Ela falou em um tom desafiador, pegando a mochila no chão e seguindo para a porta com seu rabo de cavalo loiro balançando. Vou ficar bem. Meu Deus, Tony grunhiu balançando a cabeça. Joey, filho, me faz um favor? Ajuda essa minha filha teimosa a chegar em casa inteira? Você está dispensado depois. Não preciso de guarda-costas. Molly argumentou, horrorizada, mas o pai a interrompeu. Ou ele te leva para casa, ou você me espera terminar o trabalho aqui. Você que sabe. Ela ficou hesitante, avaliando as opções, e depois fixou os olhos em mim. E aí, vai me levar para casa ou não? Puta merda, eu deveria estar aprendendo a trocar as velas de ignição do velho Corolla de Danny Haley, mas, em vez disso, estava levando uma adolescente furiosa para casa contra a vontade dela. Como acabei envolvido nessa merda, eu jamais entenderia. Se Tony me conhecesse, realmente me conhecesse, saberia que a filha estaria bem melhor sozinha do que comigo. Eu era péssimo, como minha própria mãe me disse várias vezes. Com as mãos no bolso da frente do moletom, caminhei ao lado de Aoife Molloy, ouvindo-a tagarelar sobre como o mundo era machista. Como ela recebia um tratamento diferente por ser mulher. Como era irônico o pai dela não ter problema nenhum em me deixar andar sozinho por aí sendo da mesma idade que ela e mais uma montanha de outras baboseiras que ela ficou vomitando desde que saímos da oficina. Com toda a sinceridade, era para aquele chilique dramático estar me deixando maluco. Mas eu estava achando um pouco de graça. É uma merda. Ela sibilou pisando duro com seus sapatinhos de boneca com salto, exibindo as coxas por baixo daquela faixa de tecido cinza que ela chamava de saia. Ele está sendo totalmente irracional. Posso te interromper um pouco? Perguntei, erguendo a mão. Pode, ela disse, se virando para mim com um olhar cheio de expectativa. Por quê? Por nada. Só queria que você parasse de falar. Sabe, Joey, você é um baita cuzão às vezes. Frustrada, ela balançou a cabeça e seguiu na minha frente. Um puta cuzão, tudo bem. Não apertei o passo e saí correndo atrás dela como eu suspeitava que os caras faziam. Quando se deu conta, ela se virou para mim. Você me jogou na fogueira hoje com aquela história de biblioteca. Ela disse, mais nervosa do que era necessário. Podia ter me defendido ou ficado quieto. Mas você instigou meu pai, fazendo ele se preocupar com a minha relação com Paul e insinuando que a gente não estava estudando coisa nenhuma. E você estava? Perguntei, apontando para a marca de chupão no pescoço dela. Sem dúvida a cortesia dos lábios idiotas de Paul. Não é essa a questão, ela gritou, batendo o pé. Você podia ter ficado quieto e me ignorado como sempre faz. Em vez disso, tentou me ferrar. Dei de ombros, sem discordar da sua afirmação. Você não quer estar comigo. Está claro. Sou a última pessoa que você queria acompanhar até em casa, então por que veio? Seu pai me pediu.
Bem, estou te pedindo para ir embora. Você não paga o meu salário. Aff. Ela soltou outro suspiro frustrado. Você é tão irritante. E você é uma princesinha, devolvi, sem pensar duas vezes. Que fica aí reclamando puta da vida só porque seu pai se importa com você o suficiente para querer que você chegue em casa segura. Revirei os olhos. Dá pra ver que está tendo um dia muito difícil mesmo, Molly. Ela parou abruptamente e se virou para me encarar. Por que você não gosta de mim? Que diferença faz? Minhas palavras a surpreenderam, e ela balançou a cabeça de novo. A gente está na mesma turma, há quase um ano agora, e você ainda finge que eu não existo. Sou uma pessoa legal, sabe? Nunca te ofendi, mas você me evita como se eu fosse uma praga. Você nunca foi legal comigo e eu não entendo. Ela soltou outro suspiro pesado. O que mudou? Nada. Mentira. Você estava afim de mim no primeiro dia, e de repente não estava mais. Então o que mudou? Minha vida desmoronou e percebi que você era a filha do meu chefe. Nada. Você é um puta mentiroso. Ela disse sem largar o osso como eu queria que fizesse. A gente se deu bem e você sabe disso. Não é crime mudar de ideia, Molly, falei. Só aceita e deixa pra lá, pode ser? Talvez eu conseguisse fazer isso se você não ficasse me evitando de propósito. Eu não fico te evitando. Você vive me evitando. Ela me corrigiu. Só fala comigo se for necessário. O que geralmente acontece quando meu pai está por perto. Mas é sempre pra me provocar e debochar. Você fala com todas as outras garotas da turma, Joy. Com todas. Menos comigo. Comigo nunca. Fica feliz, pensei. Você tem namorado, observei, e o pensamento azedou a minha mente. Por que ia querer que eu falasse com você? Pra ser legal? Eu não sou legal. É sim, não sou não. Diz algo legal pra mim, Molly. Vamos, ela pediu. Diga, te desafio. Você tem pernas bonitas, falei sem emoção. Pronto, satisfeita agora? Você é legal com as meninas da sala, mas não comigo. Ela insistiu. Molly, já vi você sendo legal com Danielle Long e com Rebecca Falvey, e com várias outras meninas do nosso ano. Lancei um olhar sério para ela que dizia tudo o que eu precisava. Você ficou com todas elas? Ela perguntou e depois soltou um grunhido. Que nojento. Não tanto quanto você deixando o Paul Rice enfiar a mão na sua calcinha na semana passada. Seu rosto ficou vermelho feito um pimentão. Como? Você ouviu bem. Sentindo uma mistura de emoções caóticas fervendo dentro de mim, não me aguentei e quis provocá-la. Ouvi dizer que a calcinha era de renda rosa. Há quanto tempo está saindo com ele? Uma semana. Pelo visto ele encontrou caminho para sua calcinha rapidinho. Ele te contou isso? Ele contou para todo mundo, Molly. Quem? Sua expressão murchou e eu me senti um merda. Para quem ele contou? A tristeza em seus olhos me fez ter vontade de espancar aquele idiota de novo. A suspensão com certeza tinha valido a pena. Quando ouvi aquele Rice contando para metade dos caras da educação física que a filha de Tony era tão apertada que mal dava para enfiar o dedo, surtei no meio do vestiário. Esmorrei aquele babaca pelo Tony porque ele não estava lá. Pelo menos foi o que eu disse a mim mesmo. Ele é um canalha, Molly. Canalhas falam esse tipo de coisa, então fica o aviso. Nunca faça nada com alguém se não quer que todos os amigos dele fiquem sabendo depois. Você não é. O quê? Um canalha que sai contando pra todo mundo. Não sou um canalha. Sou um cuzão, lembra? Passei por ela e atravessei a rua na direção da casa sem conferir se ela estava me seguindo. Mas dava para saber que estava pelo barulho do seu sapato no chão. Bom, já que você está sendo tão direto hoje, me diz por que não gosta mais de mim. É uma pergunta desesperada demais para se fazer para um cara, para um cuzão, né? E você entendeu o que eu quis dizer. Continua sendo desesperada. Me responde. Não. Por que não? Por que não? Por quê? Vai. Joy. Por favor, não somos compatíveis, declarei, soltando um suspiro frustrado. Para conversar? Para termos qualquer coisa. Então você está basicamente me dizendo que é bom demais para ser meu amigo? Ela colocou as mãos nos quadris. Para andar ou ser visto comigo? Era bem o oposto. Você me fez uma pergunta, eu disse, abrindo o portão da casa dela e gesticulando para que ela entrasse. E eu te respondi. Entenda como quiser. Não foi o suficiente. Não ligo, falei, segurando o portão. Agora que te trouxe em casa sã e salva, você tem tempo de sobra para terminar sua preciosa tarefa. De nada. Ela ficou parada debaixo do poste me encarando enquanto eu segurava o portão aberto. É por causa do meu pai, né? Ela insistiu, seu rabo de cavalo balançando com a brisa. Foi por isso que você mudou de ideia? Por isso que você não quer nem ser meu amigo? Ele te falou alguma coisa? Entra, Molly. Não me diga o que fazer, Joy. Beleza. Como quiser.
Balançando a cabeça, soltei o portão e me virei para ir embora. Não me importo. Sabe de uma coisa? Acho que você se importa, sim, ela falou atrás de mim. Na verdade, acho que você gosta de mim. Você gosta de mim e é por isso que age desse jeito. É por isso que ficou falando aquelas coisas sobre Paul pro meu pai. Não é? Você gosta de mim. Claro que eu gostava dela, porra. Ela foi a primeira coisa que meus olhos notaram quando entrei na escola comunitária de Balilagin em setembro. E o único rosto que eu procurava desde então. Ela é uma boa garota, essa nossa Oife, Tony disse, me observando desconfiado com seus olhos escuros. Ele estava ficando cada vez mais agitado desde que cheguei no trabalho depois do primeiro dia na escola secundária e comentei que a sua filha e eu estávamos na mesma turma. É um pouco rebelde, mas que adolescente não é hoje em dia? Ela não é nem um pouco tímida, mas no fundo é uma boa garota. E também é inocente. Entendi, Tony. Falei depressa, precisando mais do trabalho do que de drama desnecessário. Além disso, eu tinha responsabilidades em casa, coisas que vinham na frente de todo o resto. Até de loiras gatinhas de pernas compridas. Não tenho intenção nenhuma de me aproximar da sua filha. Você também é um bom rapaz, ele comentou, aliviado. Não é que eu não goste de você, garoto. Você sabe que eu gosto. Só não quero que vocês dois se envolvam e compliquem as coisas aqui no trabalho. Especialmente porque ela é boa demais para você. Não se preocupe, eu o interrompi. Já entendi. Pode deixar. Não precisa esquentar a cabeça comigo. Eu sabia que Tony tinha consideração por mim. Eu era um bom funcionário, só não era bom o suficiente para a filha dele. Bom garoto, ele falou dando risada. Mas se puder ficar de olho nela por mim para garantir que não estão se aproveitando ou que ela não está se distraindo, eu ficaria te devendo uma. Pode deixar. Você está delirando, Molloy. E você está em negação, Lynch. Com as mãos ainda nos quadris, ela me lançou um olhar de pura frustração. Eu te esperei, sabe? Ergui a sobrancelha. Você me esperou? Ela acenou a cabeça e afastou uma mecha de cabelo do rosto. Esperei meses para você tomar coragem e me chamar para sair. Ela me olhou diretamente nos olhos e disse, ou não era minha primeira opção, sabe? O que está querendo dizer? Ah, me desculpe. Ela falou sarcasticamente. Não sabia que você precisava que eu desenhasse, cuzão. Puta merda. A verdade era que se Tony não fosse o pai dela e eu não tivesse tanto trabalho, ela não teria que esperar merda nenhuma. Garanto que ela não estaria saindo com aquele babaca pretensioso do Paul Rice, mas eu tinha responsabilidades que ela jamais entenderia. Eu tinha uma irmã para proteger, irmãos para alimentar e uma mãe com que me preocupar até tarde da noite. Eu não podia me dar ao luxo de ficar de bobeira como Paul, nem tinha as credenciais ou a reputação que qualquer pai ia querer para alguém que andasse com a sua filha. Eu não culpava Tony por me querer longe da sua princesinha. Também faria o mesmo. Bem, pelo visto você cansou de esperar, me ouvi dizendo, e depois me repreendi mentalmente por não ter encerrado a conversa e ido embora como eu sabia que devia fazer. Você se arranjou com o filho de um policial que mora no bairro chique da cidade, então acho que posso dizer que se deu bem, Molloy. Pois é, ela soltou um suspiro frustrado. Parece que sim, né? Eu não sabia o que responder. O que dizer para ela? Caralho, vai pra casa terminar a lição como a boa garota que você é, finalmente falei, ignorando a estranha dor que senti no peito e me virando para ir embora. Ah, e não se esqueça de se lavar para tirar o cheiro do idiota do Paul de você. Sabia. Ela esticou o braço e me puxou. Sabia que você gostava de mim. Ei. Afastei a mão dela e enfiei as minhas no bolso do moletom, todo agitado com o seu toque. Não faça isso de novo. Seus olhos se encheram de confusão. Isso o quê? Me tocar. Por que não? Por que não? Por quê? Porque eu não gosto de você. Mentiroso. Porque não sei por onde essas mãos andaram. Que tal? Ela apertou os olhos. Como? Mandei mal, retire o que disse. Retire o que disse, imbecil. Ei. Dei de ombros, sem querer dar ouvidos à razão. Pelo que eu sei, você pode ter brincado com o santinho do seu namorado com essas mãos. Você não falou isso, mas eu tinha falado, e o fato de ela estar parada ali me desafiando significava que eu não podia retirar o que disse. Meu Deus, eu estava com sérios problemas. Feito uma criança teimosa, Molloy me deu um tapa no peito e depois foi arrastando as mãos pelo meu pescoço até alcançar meu rosto. Aqui, cuzão, toma uns germes. Ela abaixou meu capuz e bagunçou meu cabelo antes de levar as mãos ao meu peito de novo e enfiá-las no meu bolso. Ela me provocou, entrelaçando os dedos nos meus. É gostoso, né? Você é uma pentelha, murmurei, balançando a cabeça, reprimindo o desejo de me deleitar com a maravilhosa sensação da sua pele quente na minha. E você é um besta, ela retrucou, sem ceder um centímetro.
E aí, vai me acompanhar ou vou ter que contar pro meu pai que você me abandonou no meio da noite? Fiquei de queixo caído. Eu te trouxe até o seu portão. O portão não é a minha porta. Ela arqueou a sobrancelha desafiadoramente. Pode acontecer alguma coisa comigo. Claro que pode. Revirei os olhos. Nos 10 segundos que você vai levar para entrar, né? Como ela não se mexeu, bofei de frustração. Está bem. Balançando a cabeça, eu a segui para o jardim. Eu te acompanho até a porta. Que cavalheiro! Ela me provocou, abrindo um sorriso vitorioso. E fofo. Eu não sou fofo. E gentil. Também não sou. E solta minha mão. Dando um sorrisinho malicioso, Molloy girou a maçaneta e abriu a porta. Vai entrar? Será que ela era maluca? Não, Molloy, falei, perplexo. Não vou entrar. Tem certeza? Ela se recostou na porta erguendo as sobrancelhas e disse: tem uma caixa inteira de cereal de chocolate na cozinha e estou disposta a dividir com você. Não vou entrar. Parei de falar quando registrei o que ela havia acabado de dizer. Cereal de chocolate? Ela fez que sim, daquele gostoso. Puta merda. Cocei a nuca e me ouvi perguntando: você também tem leite? Sempre. Meu estômago roncou alto diante da ideia de comer alguma coisa porque, vamos ser sinceros, as chances de encontrar comida na cozinha de casa em uma segunda noite não eram muito grandes. Isso não significa que somos amigos, avisei, dando um passo hesitante para dentro. Isso não muda nada, Molloy.